A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.em1ano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 139 de nosso podcast A Bíblia em um ano, e nós leremos o capítulo 13 do segundo livro de Samuel, o capítulo 17 do primeiro livro de Crônicas e também o Salmo 53. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Certo tempo depois, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã que era muito bonita e se chamava Tamar. Amnon, outro filho de Davi, enamorou-se dela. Amnon estava aflito e doente de paixão por Tamar, sua meia-irmã, mas porque ela era virgem, parecia-lhe difícil conseguir algo com ela. Amnon tinha um amigo de nome Jonadab, filho de Sama, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Ele disse a Amnon: "Por que, filho do rei, estás enfraquecendo cada dia mais? Por que não me revelas?" Disse-lhe Amnon: "Eu amo Tamar, irmã de meu irmão Absalão." Respondeu-lhe Jonadab: "Deita-te em tua cama e finge estar doente. Quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: Peço que Tamar, minha irmã, venha dar-me comida. Que ela prepare o prato diante de meus olhos, para que eu a veja e coma de sua mão." Amnon então deitou-se e fingiu estar doente. Então o rei veio para visitá-lo. Amnon disse ao rei: "Peço que Tamar, minha irmã, venha e prepare diante de meus olhos 2 bolos, para que eu tome o alimento de sua mão." Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: "Vai à casa de Amnon, teu irmão, e prepara-lhe um prato." Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, que estava deitado. Tomou farinha, misturou-a, preparou bolos à vista dele e os fez cozinhar. Depois tomou a panela e colocou a comida diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: "Saiam todos daqui." Depois que todos saíram, Amnon disse a Tamar: "Traze o prato até a cama, para que eu tome o alimento de tua mão." Tamar tomou os bolos que fizera e levou-os a Amnon na cama. Quando ela lhe trouxe o alimento, ele a agarrou e disse: "Vem, deita-te comigo, minha irmã." Ela respondeu: "Não, meu irmão, não me violentes."
Isto não se faz em Israel. Não cometas tal insensatez. Aonde poderei ir na minha vergonha? E tu serás como um dos insensatos em Israel. Antes fala o rei, ele não me negará a ti. Mas ele não quis ouvir seus pedidos, dominou-a com violência e deitou-se com ela. Depois disso, Amnon começou a odiá-la, com ódio maior do que o amor com que antes a amara. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vai embora. Ela lhe respondeu: não, meu irmão, pois maior é o mal que fazes contra mim, mandando-me embora, do que o que me fizeste antes. Mas ele não lhe deu ouvido. Chamou um criado que o servia e disse-lhe: leva-a para fora daqui e fecha a porta às suas costas. Ela estava vestida com uma túnica comprida, o traje que costumavam usar as donzelas filhas do rei. O criado a pôs para fora e fechou a porta às suas costas. Ela derramou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu dando gritos. Disse-lhe Absalão, seu irmão: teu irmão Amnon esteve contigo? Cala-te agora, minha irmã, ele é teu irmão. Que teu coração não se aflija por isto. Assim, Tamar ficou desolada na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi ouviu tudo isso, ficou muito irado, mas não quis magoar Amnon, seu filho, pois o amava por ser o primogênito. Absalão não disse nada a Amnon, nem de mal nem de bom, mas ficou com ódio de Amnon, porque violentara Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, deu-se a tosquia das ovelhas de Absalão, em Baal-Azor, perto de Efraim. Absalão convidou todos os filhos do rei. Ele foi também até o rei e disse-lhe: é a tosquia das ovelhas do teu servo. Que o rei e os seus servos venham até mim, seu servo. Disse o rei a Absalão: não, meu filho, não me peças isto, pois indo todos seremos pesados para ti. Ele insistiu, mas Davi não quis ir e deu a Absalão uma bênção. Disse Absalão: se tu não queres vir, peço-te que ao menos venha conosco meu irmão Amnon. Disse-lhe o rei: por que iria contigo? Mas Absalão insistiu com ele, e ele enviou Amnon e todos os filhos do rei com ele. Absalão preparou um banquete quase como um banquete real. Ordenou aos seus criados: quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu vos disser: golpeai Amnon, matai-o, não temas, pois sou eu que estou ordenando. Coragem, mostrai-vos valentes. Os criados agiram contra Amnon como lhes havia ordenado Absalão. E todos os filhos do rei levantaram-se, cada um montou em sua mula e fugiram. Enquanto estavam a caminho, chegou aos ouvidos de Davi a notícia: Absalão matou todos os filhos do rei, não restando nenhum sequer. O rei então ergueu-se, rasgou suas vestes e prostrou-se por terra, e todos os seus servos que estavam com ele rasgaram suas vestes. Jonadab, filho de Sama, irmão de Davi, disse: não pense, meu senhor, que todos os jovens filhos do rei foram mortos. Apenas Amnon foi morto, pois Absalão já havia decidido isso no dia em que sua irmã Tamar foi violentada por Amnon. Não fique, pois, o senhor, meu rei, pensando no coração que todos os jovens filhos do rei foram mortos, pois apenas Amnon foi morto. Entretanto, Absalão fugira. Levantando a vista, o moço que estava de guarda enxergou uma grande multidão, vindo pelo caminho de Oronaim, na descida do lago do monte. O moço veio avisar ao rei, dizendo: vejo homens no caminho de Oronaim. Jonadab disse ao rei: aí vêm os filhos do rei. Aconteceu mesmo o que disse o teu servo. Quando acabou de falar, apareceram os filhos do rei, e entrando gritaram e choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram muito alto. Absalão fugiu para junto de Toumai, filho de Amiúde, rei de Gessur.
Davi chorava por seu filho todos os dias. Absalão ficou refugiado em Gessur por 3 anos. Então o rei deixou de hostilizar Absalão, porque já se tinha consolado da morte de Aminon. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Quando já estava instalado em sua casa, Davi disse ao profeta Natã: Eis que eu moro numa casa de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Natã disse a Davi: Faze tudo o que o tens no coração, pois Deus está contigo. Naquela mesma noite veio a Natã a palavra de Deus: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: Não serás tu que me construirás a casa para eu morar. Nunca morei numa casa desde o dia em que fiz subir Israel até hoje, mas fiquei andando de tenda em tenda e em abrigo. Em toda a minha andança no meio de todo o Israel, porventura alguma vez disse a algum dos juízes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo: Por que não me construístes uma casa de cedro? Agora assim falarás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosse o príncipe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andavas, e eliminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome igual aos dos mais célebres da terra. Eu dei a meu povo Israel um lugar, e o plantei para que nele habite e não mais seja inquietado. E os ímpios não tornarão a perturbá-lo como antes, desde os dias em que constituí juízes sobre meu povo Israel, e humilhei todos os teus inimigos. Agora te anuncio: Ele, o Senhor, construirá uma casa para ti. Quando teus dias se completarem e te reunires a teus pais, suscitarei um descendente teu para te suceder, um dos teus filhos, e eu firmarei o seu reino. Ele me construirá uma casa, e eu firmarei seu trono para sempre. Eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Nunca retirarei dele minha misericórdia, como a retirei de teu predecessor. Eu o estabelecerei em minha casa e sobre meu reino para sempre, e seu trono será estável para sempre. Natã comunicou a Davi fielmente todas essas palavras e essa visão. Então o rei Davi apresentou-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e que é minha casa para me teres conduzido até aqui? E isso ainda foi pouco a teus olhos, ó Deus. Falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e me vês como um homem de alta ordem, Senhor Deus. Que poderia Davi acrescentar ainda à honra que dás a teu servo? Tu conheces o teu servo. Senhor, por amor de teu servo e de acordo com teu coração, fizeste toda essa coisa grandiosa para manifestar a grandeza toda. Senhor, não há igual a ti e não há Deus fora de ti, segundo tudo o que ouvimos com nossos ouvidos. E quem é como teu povo Israel, única nação na terra que Deus veio resgatar para torná-la o seu povo? Assim te fizeste um nome grande e temível ao expulsar as nações diante de teu povo, que resgataste do Egito. Constituíste teu povo Israel para ser teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora, Senhor, isto que disseste para teu servo e sua casa, seja firme para sempre, e faze como disseste. Seja firme e engrandecido o teu nome para sempre. Que se diga: O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, é Deus para Israel. E a casa do teu servo Davi permanecerá estável diante de ti. Tu, ó Deus, revelaste ao ouvido do teu servo que lhe construirias uma casa. Por isso teu servo se animou a orar diante de ti. Agora, Senhor, tu és Deus, e a teu servo prometeste este bem. E agora tu te dignaste abençoar a casa de teu servo
para que esteja sempre diante de ti, pois tu, Senhor, abençoaste e abençoada estará para sempre. Salmo 53. Ao maestro do coro, conforme a melodia Maalat, poema de Davi. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. São corruptos, fazem coisas abomináveis. Não há quem faça o bem. Do céu Deus se inclina sobre os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento e busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se corromperam, não há quem faça o bem, não há sequer um só. Acaso não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, os que devoram o meu povo como se fosse pão? Eles não invocaram a Deus, e lá ficaram tremendo de medo, onde não havia o que temer, pois Deus dispersou os ossos dos que te sitiavam. Ficaram confundidos, pois Deus os desprezou. Quem mandará de Sião a salvação de Israel? Quando o Senhor trouxer de volta os cativos de seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Após o grave erro de Davi, que acabou tramando o assassinato de Urias para encobrir seu envolvimento com Berzabeia, agora vemos no segundo livro de Samuel o seu filho, Amon, cometer outro grave equívoco, que acabou custando-lhe a vida. Amon se apaixonou por Tamar, que era sua meia-irmã, e acabou usando de violência, após uma trama sórdida, para tê-la, desprezando-a logo em seguida. Tanto Amon quanto Davi viram-se envoltos e arrastados pela paixão, o que levou ambos ao tropeço. No entanto, Davi foi capaz de se arrepender. Já Amon não demonstrou nenhum arrependimento pelos seus atos, e por fim acabou sendo morto por Absalão, seu irmão, como vingança pelo que fizera a Tamar. Quanta tristeza em tudo isso! Quanta decadência podemos perceber entre os descendentes de Davi! Infelizmente, ainda hoje vemos tantas barbaridades acontecerem entre irmãos, fatos que entristecem profundamente o coração e contrariam o projeto de Deus, que nos criou para viver na fraternidade, na unidade, na comunhão. Mas, diante do episódio envolvendo Amon e Tamar, queremos voltar a atenção para um triste fato que, infelizmente, é bastante comum ainda hoje: a violência contra a mulher. Hoje ainda existem mulheres que sofrem violência psicológica, violência verbal, violência física, violência sexual. O número de mulheres espancadas, ofendidas e violadas é impressionante. As diversas formas de maus-tratos que muitas mulheres sofrem são uma covardia e uma degradação para toda a humanidade, para os homens e para toda a humanidade. Os testemunhos das vítimas que se atrevem a quebrar o silêncio são um grito de socorro que não podemos ignorar. Não podemos olhar para o outro lado, nos alerta o Papa Francisco num de seus vídeos de intenção de oração. De fato, as estatísticas coletadas pela ONU, atualizadas em novembro de 2020, são chocantes. Todos os dias, 137 mulheres no mundo são mortas por membros de suas próprias famílias. As mulheres adultas representam quase metade das vítimas do tráfico de pessoas. 1 em cada 3 mulheres já sofreu violência física ou sexual, e 15 milhões de meninas, adolescentes de 15 a 19 anos, sofreram estupro em todo o mundo. Em 2020, além disso, com o agravamento da pandemia, provocando restrições de movimento, isolamento social e insegurança econômica, também aumentou a vulnerabilidade das mulheres à violência na esfera privada. O apelo do Santo Padre é muito claro: não podemos olhar para o outro lado. Em outras palavras, não podemos ficar de braços cruzados,
diante de tantos casos de violência contra as mulheres, que se manifestam de múltiplas formas, das mais visíveis e indizíveis às mais insidiosas e inconscientes. A violência contra as mulheres, em todas as suas formas, é um grito aos céus. O Papa Francisco disse várias vezes: toda violência infligida às mulheres é uma profanação de Deus, nascido de uma mulher. A salvação para a humanidade veio do corpo de uma mulher, e pela maneira como tratamos o corpo de uma mulher, compreendemos o nosso nível de humanidade. Rezemos pelas mulheres que são vítimas de violência, para que sejam protegidas pela sociedade e o seu sofrimento seja considerado e escutado por todos. Peçamos a Maria, a mulher escolhida para ser a mãe do Salvador, que interceda por todas as mulheres da terra, para que sejam tratadas com o devido respeito que merecem. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!